Sejam bem-vindas, meus amigos e minhas amigas, ao primeiro vídeo da Buena Vista Insights no ano. Meu nome é Gabriel Boente, estou aqui com o nosso gestor, Renato Nobile. E aí, Renatão, feliz ano novo, primeiramente, né? Como é que tá aí as coisas pro ano novo? O que a gente tá olhando pra vida? Feliz 2026, Feliz né? 2026. 2025 acabou, o futebol foi péssimo. Foi perfeito. Pros mercados americanos foi bom, né? Mais um ano aí de 2 dígitos aí de rentabilidade. Perfeito. Acho que a gente tem bastante coisa pra falar do que foi 2025 e, claro, o que tá por vir aí em 2026. Então, primeiro, feliz ano novo aí pra todo mundo. Feliz ano novo. Então, vamos dar aquela primeira passada, um panorama geral, né, na rentabilidade. Renato já adiantou pra gente, todo mundo, a maioria subiram 2 dígitos, né? As bolsas americanas, Nasdaq aqui subiu 20%, o S&P bateu 3 anos de alta seguida já, né? Nesses patamares, 16%. O ouro foi a grande surpresa do ano aí, deu uma disparada. Muita gente acaba associando essa grande alta volatilidade, mas foi uma... Manteve até a volatilidade, deu uma aumentada, obviamente, mas manteve aí como um ativo de segurança, mesmo com essa grande alta. A gente teve aí o Ibovespa com a maior alta em 9 anos, né? Bateu 33% finalmente, a gente já vai discutir isso também sobre o Ibov. E a nossa Selic que continua nos 15%. Primeiro, vamos começar a falar o que a gente viu desse ano, falando dos nossos fundos, dos nossos ETFs e tudo mais. Então, Renato, como que foi o 2025 para a Buena Vista? Eu acho que foi um ano muito importante, acho que em termos de empresa, gestora, acho que a gente teve uma consolidação bem forte, nosso crescimento foi realmente muito acima da expectativa. Acho que por várias razões. A gente veio com produtos que cada vez mais estavam complementando aí a oferta que a gente já tinha no mercado. E outra, a gente viu um mercado em 2025 falar cada vez mais de ETFs, né? Sim. A gente viu vários lançamentos, não só pela Buena Vista, como outras gestoras também. Então eu acho que para a gente foi um ano muito importante, assim, de comprovar um pouco da estratégia que a gente busca fazer desde o início. E falando também dos fundos, a gente está muito satisfeito, porque tudo realmente teve o comportamento que a gente esperava, tanto em termos de performance, quanto também em pagamento de dividendos, que é uma coisa que a gente recebe bastante pergunta, né? Se vai manter esse nível de dividendo ou não, a gente pode, obviamente, passar por isso também, mas eu acho que foi um ano extremamente positivo para a Buena Vista como um todo. Claro, umas estratégias indo melhores que a outra, acho que o grande destaque, como você falou aí, foram as commodities metálicas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e eu diria que o Auro, né? Apesar de pouco tempo de lançamento, tanto em crescimento de cotista e, claro, rentabilidade com dividendo bastante consistente. O Auro 11 aqui, ele fechou o ano positivo, 16,6%, pagando aí dividendo pra caramba, o pessoal gostou muito. E o GBTC também, apesar de não pagar dividendo, ele fechou o ano aí com 9,2%. Sim. Lembrando que o Bitcoin ele caiu muito e o GBTC ele sustentou essa queda e para mostrar como o ouro subiu muito, né? O que a gente viu do ouro aí? O que você pode contar pra gente desses insights? A gente gosta de fazer algumas anotações com os destaques do ano, justamente pra gente analisar como é que vai ser o ano mais pra frente. Então, tenho várias colas aqui, uma delas, um dos grandes destaques, tá justamente nessa questão dos metais, né? Eu vou deixar até para um segundo plano para a gente ir do macro e depois ir para os detalhes micro. Eu acho que primeiro, pegando Bolsa Americana, que a gente tem S&P, a gente tem Nasdaq, enfim, a gente tem várias estratégias aí que envolvem ações americanas. Tem uma coisa interessante, né? O S&P ele subiu aí em torno de 18%, 19%, Nasdaq em torno de 20%, uma performance muito positiva. Sim. Não só isso, se a gente pegar de 20 até 2025, 5 anos aí da década, a Bolsa Americana só ficou negativa em 2022. Que foi aquela recuperação da Covid e tudo mais. Exatamente. Tá, e o que é o ponto que vale muito como aprendizado disso daqui é que o investidor ele não tem que falar, eu vou investir em Brasil ou investir em Estados Unidos. Quando você tem investimentos estruturais, como é Estados Unidos, empresas de primeira linha, tecnologia, difícil você perder uma alta como essa durante 5 anos, mesmo com um período negativo. E como você colocou, Brasil, apesar de ter sido um ano de um destaque muito grande, está muito ligado a ações internacionais, que eu já vou falar até agora. Então, assim, acho que os Estados Unidos, essa questão da Bolsa Americana, ela foi um destaque muito importante. Lembrando que um segundo destaque que a gente anotou para esse ano foi a questão das tarifas. Lembrando que todo mundo começou muito comprado com o governo Trump, que ia ser tudo muito bom. E ele começou com aquela guerra tarifária. A Bolsa Americana chegou a cair 19% no ano e teve essa recuperação brutal. Então, assim, apesar de ter sido um ano muito positivo para a Bolsa Americana, teve essa questão do destaque de um ponto importante da questão das tarifas, né? E foi muito resiliente também, porque o primeiro semestre foi terrível, essa grande queda, e agora a gente fecha em uma alta de 2 dígitos. Vejo muita gente falando que foi um ano resiliente para as bolsas e tudo mais. É aquilo que a gente sempre olha. Qual que é o melhor momento para investir? O melhor momento para investir é ontem, que é justamente esse retorno acumulado
que a gente tá falando, pegar 5 anos de alta da Nasdaq, início do ano caiu, aproveita para comprar, aproveita essas promoções. Principalmente quando você tem estratégias, que é o que eu falo estrutural, parece que eu falo 20 vezes, mas é realmente isso, é né? O que faz quando sentido. Você tem empresas de primeira, você tem que estar investido, né? Então acho que seguindo essa linha de destaque, outro ponto, cripto. Cripto foi um ano negativo, Sim. porém negativo para performance, mas foi um ano muito positivo em questão de regulamentação. Sim. Então foi durante esse ano de 2025 que a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, ela passou vários pontos da regulamentação, que aumentou consideravelmente o número de ETFs e a gente acredita que vai aumentar muito a adoção. Então, apesar de ter sido um ano negativo de performance para o Bitcoin e para o Ethereum, que são as duas principais, foi um ano muito importante em termos de regulamentação. Outro destaque é a questão de metais, né? A prata em primeiro lugar, né? E depois, obviamente, o ouro aqui, vamos dar destaque para os dois. Um detalhe, a gente não teve boom de commodities no geral. Pois é. Normalmente, quando a gente vê uma alta expressiva de commodities metálicas, acaba sendo meio que num boom de commodities geral. Isso não aconteceu, tá? Um ponto até que eu gosto de chamar, uma pergunta que o pessoal fez pra gente por e-mail. Por que a prata tem subido tanto esse ano e até mais do que o ouro? Se a gente lembrar, o ouro já vinha subindo consideravelmente nos últimos anos e a prata estava ficando para trás. E são ativos muito correlacionados. Então a tese era ou o ouro tem que baixar para se equilibrar com a prata ou a prata subir. Alguém tava mentindo, né? Alguém estava mentindo. E no caso não é que era uma mentira, né? Acho que pelas condições macroeconômicas, geopolíticas, o ouro acaba realmente sendo um ativo de diversificação. E claro, aí a prata teve esse acompanhamento. Pra gente aqui, claro, a gente tem um produto fantástico, que é o Auro 11, que além de te dar essa exposição ao ouro, ela te paga dividendos. Para continuar nos pontos de destaque, a questão do dólar, né? O dólar teve a pior performance desde 2017, frente às principais moedas. E tem um ponto aqui, o pessoal falou, nossa, o dólar teve uma valorização muito grande, né? O dólar, né? O real frente ao dólar. E o pessoal, vocês não vão ter produto redeado? É a primeira vez que a gente escuta isso. Isso é um pouco que a gente fala do investidor querer correr atrás do rabo, né? É sintomático. É sintomático. Mas olha só, o dólar ele teve uma queda frente ao real de mais ou menos 12%. E no geral, em média, o dólar teve uma desvalorização frente às principais moedas de 9%, ou seja, muito pareado. Todo mundo caiu. O dólar todo mundo caiu. É claro que eu diria o seguinte, vamos botar aí uns 80% dessa queda do dólar versus real foi um cenário macroeconômico e os outros 20% foi realmente aqui o cenário interno. Tá? Seguindo para os destaques macro, aqui depois eu vou para o micro de empresa, ações internacionais. Vamos tirar ex-Estados Unidos, né? E aí eu chamo a atenção para o nosso produto GDIV11, que é o nosso ETF aí que não tem Estados Unidos e pega o restante do mundo desenvolvido. Uma boa diversificação. E as ações realmente internacionais ex-Estados Unidos tiveram uma rentabilidade média de 32%. Caramba. 32%. E a Bolsa Brasileira subiu 34%. É um pouco que a gente fala, cara, a Bolsa Brasileira, ela se movimenta muito de acordo com o cenário internacional, principalmente aí a questão do investidor estrangeiro, mas sim, ações internacionais ex-Estados Unidos teve uma busca muito grande, principalmente pelo que eu falei, incertezas com o governo Trump, de como vai atuar, e claro, a questão da guerra tarifária junto à desvalorização do dólar. Então eu diria que esses aqui são os principais pontos macro, e se a gente puxar para o ponto micro, o principal destaque foi AI. E aí a gente pode separar em duas pontas. AI como cada vez mais trazendo investimentos para as grandes companhias e também os players que são derivados aí desse ecossistema central. E também o outro ponto de AI que foi o CAPEX, né? A gente nunca viu, acho que na história, um gasto nesse nível para desenvolvimento de uma tecnologia específica e mesmo assim as ações estão tendo alta, né? Que foi até pauta do nosso último vídeo. Exatamente. Então, quem quiser saber mais, a gente deu uma aprofundada boa lá. A gente falou bem, né? E aí, pegando o destaque, né, das empresas envolvidas, a gente viu a Nvidia, mesmo com volatilidade, subiu 39%. Só que a grande campeã do ano, principalmente falando das grandes companhias, foi a Alphabet, né, que subiu aí em torno de 65%, até porque, lembrando um pouco do que aconteceu com a prata, começou o ano todo mundo falando que o Google estava um pouco para trás em AI, e aí ele teve um catch-up aí gigantesco, principalmente com novas evoluções aí no Gemini. Eles têm braço para nadar bem mais rápido e alcançar os outros, né? Cara, o Google hoje é a empresa que tem maior acesso a dados, né? Eu diria que talvez uma que possa se comparar seria o Facebook, mas é brutal, né? É uma empresa extremamente avançada e acho que estava meio claro que ela ia conseguir dar essa acompanhada. A gente tem o Google já há muito tempo no nosso fundo Pascal, tem também no nosso multimercado e em vários outros ETFs aí que a gente dá à exposição para os clientes. Inclusive teve até um relatório recente do JP Morgan, saiu vindo uma reportagem
da Valor Econômico, que eles citaram esse relatório, que as ações ligadas à inteligência artificial foram responsáveis por 75% dos retornos totais do S&P nesse último ano. Então, para ver que realmente foi um ano muito acima da média, muito acima da curva para AI, e que, né, deve continuar aquilo que a gente falou da última vez. Realmente ainda tem espaço para desenvolver mais CAPEX, ainda tem a questão ambiental, né, de uso de água, uso de energia, que de tudo, né? tem que dar um jeito de resolver. Não é tão simples, está avançando muito. É. Exato. Sobre o GDIV, sobre as ações internacionais, o GDIV, que é o nosso ETF, né, que faz essa exposição aos países desenvolvidos, para vocês terem uma ideia, ele foi a quarta melhor performance do último mês e também, pegando aí de todas as performances, né, aí vão ser janelas diferentes, mas também da Buena Vista, né, por exemplo, desde o início dele, já que ele saiu aí no finalzinho do ano, ele subiu 5%, e no último mês ele subiu 4,5%, então realmente deu uma boa puxada. O que realmente caprichou mais nesse último mês foi o QQQQ11, né, o 4 queijos aí. Tá tua camiseta aí, ó. Exato, a camiseta, porque o boné é S&P, mas o QQQ, que é o nosso Nasdaq High Beta, né, ele subiu aproximadamente 9% no último mês. Realmente essa puxeta de fim de ano acabou fazendo sentido para casa, porque todos os nossos ETFs fecharam no positivo, inclusive o Coin11, que acabou sofrendo muito esse ano, quando da queda do Bitcoin, subiu no último mês 4%, e também um agora, né, que já caiu na boca do povo, tá todo mundo falando, um monte de vídeo, foi o tema do nosso último vídeo também, né, a gente deu essa prévia, mas é o ETH11, né, o ETH11 que é vinculado ao Ethereum, ele veio num bom momento, porque tava tudo em baixa e teve essa puxeta de fim de ano, tanto pro Bitcoin. Lembrando até que o Ethereum ele teve aquela alta expressiva no meio do ano e depois ele deu aquela correção e realmente ele acabou vindo num momento bem interessante. Para vocês terem ideia, ele lançou agora no finalzinho do ano, né, praticamente em dezembro. No início de dezembro, ele já está entregando uma alta de 5,13% e já pagou dividendo, né? Como é que foi esse dividendo aí do Ethereum, Renato? Então, acho que, o Ethereum, acho que o pessoal, vamos pegar várias perguntas aí que a gente recebeu, a gente imaginava que ia receber, era, poxa, qual que vai pagar mais dividendo, o Ethereum ou o Coin11? Acho que, primeiro, pessoal, a gente fala para todo mundo, o dividendo não pode ser e nem deve ser o principal componente da tua decisão de investimento, né? Sim. Eu acho que o principal é o que você quer se expor, acho que em primeiro lugar. Em segundo lugar, sim, se aquele dividendo faz sentido você ter naquela tua exposição central. Então você pode ter o SPY11, o S&P, você pode ter vários. Eu acho que pensando em cripto, é muito legal você ter o Bitcoin e você ter o Ethereum, que são as duas principais, né? Acho que elas são bem consolidadas, cada um aí com a sua demanda. E com dividendo também bem alto. E por que o Ethereum, o ETH11, acaba pagando mais dividendo, na casa de 2,80 versus 2,20 aí pro Bitcoin? É bem simples e a gente fala isso em vários dos nossos vídeos, quem quiser buscar aí tem. É a questão da volatilidade. Então, quanto mais volatilidade aquele ativo especificamente tem, mais dividendo a gente consegue capturar. E a gente nunca expõe muito para ter um dividendo que possa ser muito alto, mas pode comprometer também a rentabilidade, né? Até pegando o gancho para o Coin11, se você pegar o Coin11 e comparar ele ao Bitcoin puro, a rentabilidade dele está acima do Bitcoin puro. Não que é o nosso objetivo, né? Até porque nosso objetivo é dar exposição ao Bitcoin e ao mesmo tempo pagar dividendo através de opções. Mas como o Bitcoin está muito volátil e está em queda no ano, aí, claro, a gente consegue ficar um pouco acima. E também, acho que para concluir nos pensamentos aí que você estava falando do destaque do 4Qs aí, subiu 9%, né, no mês de dezembro. Apesar da gente ser uma casa muito reconhecida em dividendos, a gente também tem várias opções de estratégia para você ter acesso a empresas de qualidade sem dividendos, ou seja, total return. O 4Qs é um grande exemplo, né? É um índice fantástico que a gente construiu com a NASA, que tem uma rentabilidade aí beirando os 30% ao ano. Desde 2007 é muita coisa. Sim. Porque ele sempre está buscando aquelas empresas de melhor momento dentro do índice fantástico, que é como é o Nasdaq 100. Tá? Perfeito. Inclusive, novamente, só alguns asteriscos, né? Quando o Renato falou comparar com Bitcoin, com Bitcoin, é Bitcoin em reais, tá, pessoal? Isso é importante. Essa confusão acontece toda hora. Bitcoins em reais, pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. O Coin11 é em reais. A dica que eu dou não precisa nem ser em reais. Compara na mesma moeda as duas. Exato. Não adianta você comparar um em dólar e outro em reais, que aí fica por um lado ou pro outro, né? Por exemplo, se você fizesse ano passado, em dólar estaria muito acima do que o de reais, mas sempre tem que ser na mesma moeda para você fazer a análise da maneira correta. Exatamente. E outro também, aí falando sobre o 4Qs, sobre Total Return, a gente vê muitos comentários na internet, não só nas nossas redes sociais, mas dos nossos amigos e parceiros que fazem sobre os ETFs da Buena Vista, e muita gente fala, não, fulaninho, alguém falou, eu acho que Total Return é melhor do que dividendos, porque não vale a pena.
é o que a gente está comentando agora. Tem que ver o que você quer que faz sentido para sua estratégia. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, a gente vê muita gente na internet falando, eu estou estudando investimento. Você tem que ter muito cuidado, porque acontece da gente acabar pegando informações não tão boas ou criar vieses de investimento. Sim. É algo até que qualquer pessoa que entra no mercado tem essa interação com os viés comportamentais, mercado financeiro e economia é puramente psicologia também. E você tem que entender primeiro o que faz sentido para o seu momento de vida e para os seus investimentos. Então, um é excludente ao outro? Muito pelo contrário, eles são complementares. Então, e a casa oferece tudo. É o que a gente estava falando, né? Se você pega, por exemplo, o QI11, né, que é o nosso maior produto lá nos Estados Unidos com a News, né? Já passou de 6 bilhões de dólares lá. E ele é o produto que o pessoal mais acessa porque ele tem a mescla considerada mais importante. Ele tem um total return muito interessante, muito próximo ao Nasdaq 100 e ainda paga dividendos. Então por isso que o pessoal busca muito, porque o Nasdaq 100 ele é um índice um pouquinho mais volátil. Então aí você chega, exatamente o que você está falando, poxa, vale mais a pena eu comprar o QI11 ou vale mais a pena comprar o 4Qs? Depende. Acho que você pode ter os dois. Eu, inclusive, tenho os dois na carteira. Você está buscando um upside, né? O pessoal gosta de falar de ganhos compostos ao longo do tempo, sem se preocupar em que tipo de empresa você vai colocar na sua carteira, porque o ETF já faz isso para você, e o outro te gera aquele fluxo de caixa consistente todo mês, além de te dar também um upside interessante, porque ele está investindo no Nasdaq 100. Então, tudo depende do objetivo, o que o investidor está se propondo. E o último asterisco aqui, né, daquela outra fala do Renato é o seguinte, dividendo realmente não pode ser o único fator a você tomar uma decisão. E lembrando que quando você recebe um dividendo, seja de ETF, seja de ações, não é um Pix da Buena Vista para você que cai, não é o Pix da corretora. O dividendo ele sai do valor da cota. Sim. Então, a ideia de você receber muito dividendo é você reinvestir esse dividendo para aí sim pegar o seu retorno que vai aumentando e você criar vai uma bola o seu de neve. fluxo de caixa proporcional. Exatamente então, isso. É algo que não é todo mundo que costuma falar, né? Ainda mais quem paga muito dividendo, às vezes nem gosta de falar tanto, que sai da própria cota. Mas vamos ficar atentos a esse fato, tá bom, pessoal? O outro ponto até pegando, você estava falando de não tomar decisão só baseada no dividendo, tem outra coisa, também não adianta tomar decisão baseada, por exemplo, o que aconteceu agora em 2025. O pessoal, de novo, correr atrás do rabo. Acabei de dar o exemplo do S&P ou do Nasdaq 100, que teve um ano negativo desde 2020 até 2025, com um retorno composto absurdamente interessante. Enquanto que o Ibovespa acabou tendo um retorno muito bom em 2025, mas há quanto tempo? Esporádico. Se a gente pegar desde 2008, o Ibovespa em dólares está abaixo do patamar do que estava anteriormente, isso sem descontar até a inflação. Também não estou dizendo para não investir em Ibovespa, né? Mas é só uma questão de analisar como que vai montar a carteira. Exatamente. E aí cabe a você tomar a melhor decisão e a gente está aqui justamente para auxiliar todos os investidores com os nossos canais, inclusive respondendo a pergunta deles, que é o que a gente vai fazer agora, né? Chegou o momento aí de responder a pergunta. Da outra vez a gente respondeu primeiro, mas tinha tanto destaque, a retrospectiva é sempre tão bom de falar sobre o nosso ano que a gente foi logo. Então vamos aí para o nosso quadro de responder perguntas. Vamos começar então com a primeira pergunta. Ela veio do nosso Instagram, é do Maltese Politizado. Queria entender por que o dividend yield pago esse mês pelo ET11 foi de quase R$3. Em tese, como o Ethereum está em baixa, o dividend yield teria que vir mais baixo, como por exemplo no Coin 11. Coloquei um gráfico expondo a volatilidade do Bitcoin, do BTC, com os dividend yields pagos mensalmente pelo Coin 11 e cheguei a esse resultado. Por que o ET11 teve essa diferença? A gente já respondeu nas nossas falas, mas é melhor a gente consolidar a resposta. Não, essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, o dividend yield é o mesmo. O que muda é o valor do dividendo pago, que é proporcional à cota. O que eu estou querendo dizer? Se a cota é 100, ele vai ser um dividendo baseado em 100. Se a cota é 50, vai ser um dividendo baseado na cota 50. Porém, o yield percentual é basicamente o mesmo. Se você pegar o Coin 11 desde o início do ano, ele está muito equilibrado na casa de 2,20, tem mês que dá 2,30, mas enfim, dentro do target que a gente tem do Coin 11. Então, o percentual ele não se altera. O que pode alterar é a cota proporcionalmente o valor pago em reais para cima ou para baixo. O ET é a mesma coisa. Como a gente acabou de lançar e ele estava na... Se brincar, acho que quando ele apurou foi R$100, eu não lembro. Estava bem perto do 99, alguma coisa assim. Então, assim, como está basicamente do valor que a cota que a gente apurou, é aquele dividendo que a gente buscava, que está na casa de 2,80, 2,70, às vezes, dependendo do mês. Então, cara, perfeitamente equilibrado. Lembrando a pergunta dele de novo, o yield, ele fica muito consistente, o que pode mudar é o valor pago, que aí vai de acordo com a cota. Sim. Tá? E novamente, aqui na pergunta, né, o
O investidor falou que comparou a volatilidade do BTC com os rendimentos pagos com Coin 11. Novamente tem aquela questão do dólar, tá? Ficar bem atento nisso, porque BTC é o Bitcoin em dólar. Então a ideia é realmente você pegar ou o Bitcoin em reais, ou vai diretamente no site da News, que é a nossa parceira lá fora, que é de onde a gente pega os índices, né? Que aí tem um índice impuro do Coin 11, que é o BTCI. BTCI, do ETF puro. Lá. Exatamente, o ETF puro em dólar. E aí sim, você consegue comparar bem legal, né, o BTCI com o BTC, que assim você entende essa volatilidade, como funciona. E o ETH é a mesma coisa, que dá para fazer isso. Próxima pergunta, ainda sobre o ETH, né, já que é novidade. O The Lancaster, olha aí, veio do nosso Instagram também, que é uma pergunta que é bem comum, né? O ETH11 é negociado na B3, e aí vem a grande questão, né? Todos os ETFs no Brasil, nossos, né, com final 11, ETFs brasileiros, têm que ser negociados na B3, são negociados em ambiente de bolsa, tá bom? ETFs estrangeiros, aí sim, que não são BDRs, são negociados aí em corretoras internacionais, são bolsas lá fora. Seu respectivo país, né? Exatamente. Como a gente tem os nossos ETFs que tem lá nos Estados Unidos, são negociados na Bolsa Americana. Exatamente. A gente tem os ETFs aqui negociados na B3 diretamente, o investidor consegue comprar lá. Então, como a gente falou, o BTCI, né, que é o Coin 11 em dólar, você não vai conseguir comprar na B3. Você vai ter que acessar uma corretora internacional para aí sim comprar lá nos Estados Unidos. E a mesma coisa com o americano, que se quiser comprar Coin 11, né, vai ter que ter uma corretora aqui no Brasil para comprar. Mesma coisa. Então, só para a gente ter essa ideia, Buena Vista negocia ETFs aqui em ambiente de bolsa, tá? Tudo certinho via B3. Que, inclusive, são grandes amigos nossos, tá aqui até na camisa, né? Já tem esses símbolos aí. Vamos lá para a próxima pergunta. O investidor.edson Júnior. Foi no Instagram, tava tendo até um debate, né, do pessoal no Instagram. Ele tava falando muito que a cota do Bitcoin tinha caído muito. Os debates são os melhores. Não, eu adoro. E aí um dos comentários do debate que ele fez foi o seguinte: compare e veja que o Coin 11 caiu o dobro do BTC, que é o que a gente tá falando. Compare o outro ETF como o IBIT e a diferença é gritante. Na verdade, assim, aparecem muitas coisas, a gente precisa ver de onde tirou o dado. Exato. Aparentemente, pelo ponto que ele falou, ele fez um comparativo em dólar. Acabamos de falar, né? O dólar no ano caiu em torno de 12% frente ao real. Então pode ser que a diferença que ele está fazendo de forma equivocada é pegando o BTC em dólar, sem a variação cambial, e o nosso em reais, que obviamente vai ter aquela queda proporcional que o dólar caiu, porque a gente está exposto passivamente ao dólar. Sim. Tanto é que acho que foi para ele, inclusive, que a gente mandou o gráfico comparando né, o Coin 11 com o BTC puro e mostrando, poxa, não, a gente está acima, na verdade, do BTC puro, Exato. não estamos abaixo. Então, assim, tem que levar em conta esses comparativos direitinho, porque, cara, toda vez que a gente vai lançar um produto, a gente estuda a fundo ele para falar, cara, o que a gente busca, né? É a mesma coisa, a gente já viu vários vídeos, o cara fala assim, eu prefiro comprar o SPY, o S&P puro do que o S&P com dividendos. Ok, não tem problema nenhum. Tranquilo. É uma opção. O comportamento esperado do SPY 11 tem sido perfeito como a gente busca. É buscar ao máximo o retorno do S&P e, ao mesmo tempo, pagar dividendos usando estratégias de opção. É assim que é feito cada produto. Exatamente. Inclusive, como a gente pensa em um ETF novo, né? Não é somente, me veio um sonho. É muito estudo que a gente faz antes. A gente conversa com muita gente, o pessoal da casa tem muitos anos de experiência, então realmente tem a noção do que é melhor para o mercado e o que o mercado está pedindo também, Sem né? dúvida. Que também, às vezes, não faz sentido a gente lançar um ETF que, às vezes, não dá para executar, como, por exemplo, um ETF de microcaps da Tailândia, não sei se é um mercado maior que o brasileiro. Se você quiser pegar microcaps do Brasil, já vai ser complexo. Microcaps do Brasil não vai ter tanta liquidez. E muita gente fala, o ETF tem liquidez, a contraparte... Se você pegar até small caps brasileiro, não precisa nem ser bem difícil microcaps. fazer. Small caps é bem complicado de fazer. Exato. A contraparte, a liquidez do ETF, depende do ativo subjacente, ou seja, é o que ele está fazendo. Se você quer fazer um ETF de um ativo que tem baixa liquidez, vai ser muito difícil você fazer acompanhamento de fato, né? Sem dúvida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações para serem bem certinhas. E até pegando o gancho que você falou, é bem legal, quando você pega, por exemplo, um ETF, a finalidade do ETF é te dar acesso àquela estratégia de forma simples. Olha o exemplo, você pegar o GDIV, nós estamos falando de vários países sendo negociados, ex-Estados Unidos, que quer dizer que cada país daquele que tem as suas ações tem a liquidez específica, tem a bolsa específica, tem o fuso horário específico e o horário de abertura de cada mercado. Daí já dá para entender o nível de complexidade de execução. Exatamente. Então imagina o investidor tentar fazer isso de maneira sozinha. Isso que eu nem coloquei as opções no meio para pagamento de dividendos. Exatamente. Então assim, através de um produto simples, você vai lá comprando uma cota, te dá acesso a tudo isso que eu acabei de falar. E com uma rentabilidade muito legal. A quarta pergunta, então, vem do Gustavo Scheffer Gomes, 2271. Essa veio de um vídeo da Resulta Capital, né, do Anthony, nosso amigo, que foi até um podcast que ele fez junto com o Renato, né, um tempinho atrás, mas acho que é legal a gente falar dessa pergunta.
Eu gostaria de perguntar ao Renato, estamos perguntando, o que está acontecendo com o Fix 11? Eu não sei o que muito bem ele está falando na época, mas é bom a gente também comentar um pouquinho sobre o Fix 11, que acaba ficando um pouco esquecido. Mas tem um fato muito interessante que esse ano os ETFs no Brasil ficaram muito em alta por conta da renda fixa. E queira ou não, o Fix ele tem um quê de renda fixa nele, né? O que a gente pode falar do Fix 11? Então, o Fix 11, ele é o ETF, que é o que a gente fala, né? É o seu caixa em dólar. A gente conseguiu pegar um negócio extremamente complexo e colocar em algo simples. Se você parar para ver, se o investidor brasileiro comprar um ETF de T-bills puro de 1 a 3 meses, o vencimento é curto, o duration é curto. Então ele automaticamente entra no imposto de 25%. Sim. Como a gente usa opções nesse produto para aumentar o cupom desses títulos de renda fixa de maneira anual, ele automaticamente é enquadrado como renda variável na parte tributária. Então ele joga teu imposto de 25% para 15%. Isso assim, é um mecanismo muito interessante. Além disso, o que tem acontecido com o Fix 11 que ele está basicamente de lado? É super simples de entender. Esse produto ele busca te entregar dólar mais 4,5 a 5,5, claro, pensando na taxa de juros americana atual. Tá? Como o dólar vem caindo, caiu 12% esse ano, dá pra gente entender por que o Fix 11 ele tá realmente de lado. Lembrando, o comportamento dele tá perfeito. É te dar exposição a títulos de curta duração nos Estados Unidos com essa opcionalidade que aumenta um pouco o cupom, só que obviamente ele tá atrelado ao dólar. Sim. Né? Então, como o dólar teve uma queda no ano de 2025, é um produto que ficou de lado, se não me engano, que aumentou de 2%, alguma coisa assim, mas está super em linha com o que ele se propõe a entregar. O Fix caiu 1,45% isso aí, no ano. Então, é justamente esse ponto, né? O dólar caiu em torno de 12%, né? Só que o Fix, eu não lembro qual foi a data que a gente lançou, porque a gente já está com 12 ETFs. Sim. Ele pega proporcional aí a essa queda do dólar no período. Então aí, para você que quer uma opção, né, com boa liquidez, exposição a dólar, é dólar mais 5% ao ano, 4%, 5%. É isso. Tem esse é um produto que o pessoal, assim, acho que sempre deveria ter, né? Porque ele tem essa atratividade. Só que é normal o investidor, quando o mercado está caindo, um pouco fugir, né? Quando deveria ser o contrário, né? Você aumentar a exposição, principalmente se você acredita naquela estratégia. É aquilo até que a gente vê o pessoal comentando, né? O Bitcoin caiu, agora é hora de comprar. Se tem algo que é muito bom de comprar agora é o dólar, né? Porque o dólar caiu muito e é raro o dólar cair tanto assim. Então é uma boa oportunidade de comprar em dólar. Claro, os nossos ETFs são dolarizados, então você já vai ter uma exposição. Mas esse dólar puro aí, com mais esse spreadzinho das opções, é uma opção bem interessante sim, o Fix 11. Por fim, a pergunta de número 5 foi no nosso último vídeo do YouTube, né? O comentário do mês passado, do Edson Tadeu Kersu 5451. Boa live. Bem clara. E aí é a pergunta do milhão, né? Como faço para conseguir um boné do Spy 11 como esse da estante? Infelizmente eu tive que usar hoje. Você roubou o boné. Eu roubei hoje o boné, mas infelizmente ele ficou mais pra gente, a gente não tá vendo, mas pode ser bom a gente pensar aí, né, nesse boné podemos pensar nessa linha. Podemos pensar nessa linha. Agora, por que você tá de boné? Só pra gente saber aí que tá gravando. Resolução de ano novo, eu fico careca, pessoal. Tá. Acontece. Esconde que fica melhor mesmo. Mês que vem eu vou estar com cabelo bom, igual do Renato. Vamos lá então, vamos seguir para o nosso último quadro, a nossa visão, a visão da casa. Apesar desse podcast ser referente ao mês de dezembro de 2025, já estamos em janeiro, já é um ano novo, e a gente diz, não fazemos previsões. Mas tem muita coisa que fica no ar aí que a gente está sempre muito atento, e acho que a grande questão da gente ser uma gestora é observar as tendências, o que está acontecendo para a gente se posicionar. 2026 vem muita coisa aí, né? Estados Unidos tem 2 eventos muito importantes, né? As midterms, aí, né, que são as eleições do Congresso, e talvez o evento mais importante do ano, que é a Copa do Mundo dos Estados Unidos, vai acontecer. Então, o que a gente pode pensar aí para 2026 na questão dos Estados Unidos, Renato? Então, midterms, tarifaço que tá renegociando. Cara, eu acho que o tarifaço já é algo um pouco passado, né? Não tá fazendo tanto preço, até porque não tem mais muito onde puxar essa corda, né? A questão das tarifas gerarem muita volatilidade em 25 foi porque o pessoal vai ter tarifa, mas quanto vai ser? Ninguém sabia. Então, acho que tarifa tá um tema relativamente superado. Eu diria que, assim, Estados Unidos, a gente ainda espera que seja um ano de muita volatilidade, porque, assim, apesar de você ter muita atratividade, que são as melhores companhias do mundo realmente estão lá, as melhores teses, AI, você tem um outro lado. Poxa, o mercado já vem subindo há bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, as empresas estão entregando o resultado para que continuem subindo, né? Só para ter um exemplo do que eu estou falando, a NVIDIA está mais barata hoje do que estava um ano atrás. Isso é um dado extremamente importante. Então, assim, apesar disso, é um ano de muita volatilidade, porque quando as coisas estão com precificação
não a perfeição, mas bem precificadas, qualquer coisinha dá uma chacoalhada. Sim. Mas Estados Unidos sempre é Estados Unidos, dificilmente você vai apostar contra. Vai ter muita volatilidade com a midterms? Depende, o mercado já vem meio que precificando o que possa ter cada vez mais. Tanto o Polymarket já bota acho que 70% aí a probabilidade dos democratas tomarem o Congresso. Sim. E aí o governo Trump basicamente vai ficar a marasmo aí até o final do mandato dele. Né? Então, assim, isso vale olhar. Sim. No termos das empresas, foi o que eu acabei de falar. Se a gente for para o lado internacional, acho que tem muita atratividade nas empresas fora do eixo dos Estados Unidos, porque estão com preço atrativo, assim como até small caps no mercado americano. Sim, sim. A gente acredita que deve ser um ano ainda de que vai ter mais queda de juros por lá, então também tem esse componente de atratividade para o mercado. Cripto é um que deve chamar bastante atenção, porque ficou esse marasmo em 2025, né? Tá, o Bitcoin caiu, o Ethereum caiu, e se a gente pegar num longuíssimo prazo, são teses muito interessantes, que eu acho que todo investidor deveria estar posicionado dentro do seu perfil de risco, porque ninguém sabe quando esse negócio retoma, e ele retoma muito forte. Eu acho que todo investidor deveria ter cripto na carteira. E ouro, tem até uma propaganda não uma propaganda, mas a Bloomberg, quando tem as propagandas dela mesma, ela faz cortes de trechos da Bloomberg, né? E a repórter, ela fala assim, se você acha que o mercado está volátil, compre o ouro. Se você acha que o mercado tá muito precificado, compre ouro. Se você acha que vai ter problema geopolítico, compre ouro. Basicamente, tudo que está acontecendo é muito favorável ao ouro continuar nessa tendência de valorização. Então, assim, é outro ativo que eu acho que assim, a gente considera muito como seguro qualquer portfólio, então também faz sentido. E acho que para concluir meu pensamento, se a gente vir para o mercado brasileiro, é um pouco oposto do que acontece no mercado americano, né? Quando você fala assim, poxa, eu vou comprar ações americanas. Normalmente, lá depende muito pouco do que acontece na política, porque é uma democracia muito consolidada, né? É um mercado que praticamente 60% do mercado global está investido nas ações americanas, então depende muito pouco do componente político. Ao contrário, o Brasil depende praticamente 100%. Sim. Então, tudo muito vai depender do que vai acontecer nas eleições do Brasil. E do fluxo também. Do fluxo também, tanto para dólar quanto para ações. E, claro, para a questão de juros. Então, olha o nível de complexidade. Então, assim, os juros não começou a cair ainda, tem gente que está precificando março, tem gente que está precificando janeiro, acho que não é muito esse ponto a gente analisar o quando, mas tudo vai depender de como que vai ser o contexto das eleições. Sim. Por quê? Porque o mercado não está precificado, por exemplo, para uma direita ganhar, como também não está precificado, muito menos para uma continuidade de governo Lula. Estão esperando assim, ver o que vai acontecer. O Brasil é sempre Brasil. Não dá para investir no Brasil sem olhar essas variáveis. Tá? No Brasil tudo vai tentar te matar, mas só o tédio que não vai conseguir, né? De tédio ninguém morre aqui no Brasil. É impossível. Não, legal. E pra gente encerrar, querendo ou não, a Buena Vista é bem conhecida por conta dos seus ETFs, que foi um mercado que cresceu muito no Brasil nesse último ano, principalmente que a gente falou, né, dos ETFs de renda fixa. Para esse ano, o que a gente está esperando aí para os ETFs? O que a gente pode ver de tendência aí para os ETFs? O que vai acontecer nesse mercado no Brasil especificamente? Eu vou falar Brasil, depois eu posso até falar um pouquinho de Buena Vista. Acho que Brasil, a gente acredita que 2026 vai ser um ano até muito maior para o mercado de ETFs do que foi 2025. Lembrando que 2025 começou na casa de 50 bi de reais, foi para 80 bi, 80 e pouco a gente não tem o número final, capaz até de ter batido 90, só que um ponto, né? Eles praticamente duplicou de tamanho, considerando taxa de juros a 15, né? E considerando um fluxo de saída de fundos de ações e fundos multimercados que continuam sangrando há vários e vários meses consecutivos, né? Então, assim, esse crescimento todo dado um contexto muito hostil para o mercado. Como o investidor está olhando mais que, poxa, esse é um veículo muito eficiente, a gente acha que essa tendência vai ser de maior crescimento, deve ter um contexto de queda de juros a depender de todas as variáveis que eu acabei de falar. Só que eu diria o seguinte, para 2026 eu acho que vão ter mais ETFs de renda fixa, a gente acha que vai ter mais ETFs te dando maior acesso a estratégias internacionais e provavelmente a gente também deva ver ETFs ativos, né? Já é uma discussão aí que está bem em voga aí na B3, na própria CVM, então a gente deve ver indo para esse caminho. Independente disso tudo, acho que é de crescimento, vai trazer mais investidor para o mercado, que ainda é muito pequeno e a gente gosta bastante. E para concluir, Buena Vista, né? Claro, a gente tem várias novas estratégias aí saindo, não só no primeiro trimestre também, como ao longo do ano, justamente para dar mais opções aí para o investidor. Em janeiro, então, já vem novidade?
Não sei se vai dar tempo em janeiro, mas fevereiro com certeza. Olha aí, então, para todo mundo ficar atento que a gente sempre tá trazendo novidade, né? Todo Sim. vídeo que a gente faz tem algum ETF novo para sair, então é bom todo mundo ficar atento que realmente o mercado tá crescendo muito. A gente até falou de cripto, né? A gente estava até conversando de mais cedo. ETF de cripto no Brasil, a Itaú Asset calculou que está em 8 bilhões de reais. Ainda é muito pouco, é menor que market cap de muita empresa na bolsa. Uhum. E isso porque as criptos estão em baixa. Sim. Na primeira violinada para cima de um Bitcoin, de um ETF, o pessoal tende realmente a querer pegar esse movimento de alta. A gente até falou num vídeo nosso, não lembro qual, cripto ele tem uma coisa que é um pouco inverso do que aconteceu no mercado, né? Uhum. Normalmente o ETF ele veio para dar acesso para o investidor comum. Exato. Algo complexo para o investidor comum. Cripto foi o contrário, né? Uhum. Os ETFs vieram para dar acesso para o grande investidor que não tinha acesso, porque ele não ia se meter em exchange, obviamente, né? Então, assim, o ETF, tanto falando para o mercado americano quanto para o Brasil, ainda está muito no início. Uhum. Lembrando que o IBIT aí da BlackRock são mega parceiros nossos, é o recorde aí de crescimento da história de ETFs, da história até da própria companhia. E a gente acha que tem muito chão aí em termos de estratégia, em termos de produtos para serem lançados em cripto. Então, 2026 tem tudo para ser um grande ano, né? Se Deus quiser, né? Vamos lá. Então, é isso, pessoal. Acho que a gente já deu para passar tudo que a gente queria falar aí. O que pode restar pra gente falar é um feliz ano novo para todo mundo, feliz ano novo pra gente. Bons negócios a todos, né? E que seja um grande ano, pelo menos abençoado aí, que a gente consiga realizar grandes coisas aí, contando com vocês, amigos, investidores. E para eu concluir, mandem mais perguntas que a gente vai fazer questão de responder todas. Exatamente. Quanto mais perguntas vierem, mais as pessoas vão saber dos produtos, para ter, acho que, certeza e convicção na hora de investir. Exatamente. A gente tem que espalhar a palavra. É isso, Renato. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!